Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de agosto de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, não é? Hoje vamos iniciar o estudo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo, buscando crescer. Que a tua luz, Senhor, ilumine cada um de nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Como eu falei, nós vamos estudar, né, começando aqui com o bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, vamos lá, começando aqui com o nosso irmão Cláudio Fajardo. Ele vai falar assim: bem-aventurados os que choram. Os que choram, também podem ser entendidos como bem-aventurados os aflitos. Tá? Em algumas Bíblias, você vai encontrar bem-aventurados os aflitos. Aqui ele usa o termo bem-aventurados os que choram. Então, você pode puxar uma setinha aí e colocar bem-aventurados os aflitos. Porque se você for procurar, de repente, em algum livro, você talvez não encontre nem os aflitos, você vai encontrar os que choram ou em outros. Bem-aventurados os aflitos, você não vai encontrar os que choram. Então, até está errado? Não. É porque, né, trocam aflitos pelos que choram. E aí o nosso companheiro diz assim: mais uma vez, o mestre nos faz ver a diferença entre o mundo que a gente vive, né? Esse mundo aqui da matéria, e o reino. Que reino é esse? O reino de Deus. O mundo dos venturosos, daqueles que já conseguiram, né, fazer essa caminhada, promover essa transformação. E ele diz assim: felizes os que choram, afirma-nos ele. Ele quem? O mestre. Hoje eu vou usar também como apoio esse livro que eu já mostrei para vocês, O Segredo das Bem-aventuranças, tá? De José Lázaro Norberg. E nesse livro, nesse capítulo, é o capítulo 1.2, que ele chama de aflitos. Tá? Porque o primeiro capítulo desse livro é conceituando as bem-aventuranças. Aí tem o 1.1, que é os pobres de espírito, e o 1.2, os aflitos. Então, ele chama de aflitos. E aí ele bota aqui a passagem de Mateus. Ele chama esse um capítulo 1.2, os aflitos, e bota a passagem de Mateus, que diz assim, ó: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Ele usa os dois. Então, ele diz aqui, preso à literalidade do texto, lembra a letra mata, o espírito vivifica? Então, preso à literalidade do texto, o nosso irmão José Lázaro vai dizer: parece-nos estranho pensar que Deus só consola os que choram ou só atende aos aflitos. Porque ele diz: bem-aventurados que choram, ou bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, é o que ele diz aqui: preso à letra, à literalidade do texto, parece-nos estranho pensar que Deus só consola os que choram, ou só atende os aflitos. A palavra aflição, segundo o dicionário Aurélio, vem etimologicamente do latim afflictione. Em seus vários sentidos, podemos traduzir como
agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. Tudo isso aí seria definição da palavra aflito. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Melhor entendimento, que Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições. Ele já deixou bem claro isso para a gente. Quem está pensando que veio ao mundo para fazer festa, perde, está enganado, porque Jesus disse lá em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E detalhe, quando Jesus diz isso, ele está mostrando o quê? Que ele também teve aflições. Percebeu? Que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, tenho esperança, porque eu venci o mundo. Ele está querendo dizer o quê? Eu também tive aflições enquanto estive no mundo, mas eu venci o mundo. E se eu tiver aflições e venci o mundo, vocês também podem. É muito interessante a gente ver isso, né? Para melhor entendimento, já que Jesus disse que no mundo tereis aflições, podemos separar as aflições entre duas vertentes. A primeira, aquelas aflições que são próprias do mundo, tá? Em que vivemos. E a segunda, aquelas aflições que são frutos de nossa intimidade. Então, no mundo teremos aflições de dois modos. Aquelas que são próprias do mundo, né? Do mundo de provas e expiações, e aquelas que são fruto da nossa intimidade. As primeiras, que são próprias do mundo, são dores comuns a todos os seres, estando sujeitas aos que habitam a terra. Entendamos que o sofrimento faz parte da nossa vida. Pois toda ação em busca de objetivos traz apreensão, expectativa emocional, ansiedade. Ou não é? Nós estamos aqui buscando o quê? Crescer. Lembra da questão 115, né? Do Livro dos Espíritos? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu uma missão: buscar progredir. Então, Deus criou 115 de Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Está na cara que essa caminhada nossa vai ter que ser feita com aflições, com obstáculos. Então, esse sofrimento, que é aqueles que são próprios do nosso mundo, né, faz parte da nossa vida, pois toda ação que a gente praticar em busca de objetivos, o grande objetivo é nos aproximarmos do Senhor, traz apreensão, expectativa emocional, ansiedade. Tá? Vamos voltar agora ao livro do Cláudio Fajardo. Nós paramos aqui, né? Mais uma vez, o mestre nos faz ver a diferença entre o mundo e o reino. Felizes os que choram, afirma-nos ele. Aí continua aqui. No mundo, os que choram são os derrotados. No mundo.
no mundo. São os derrotados, são os revoltados com a sua situação. São os que muitas vezes dizem orar, mas não compreendem os desígnios da providência. Para estes, não há consolo, pois valorizam o que é passageiro. Tem por importante só o que satisfaz os sentidos. Constroem a sua riqueza onde o ladrão rouba e a traça corrói. Somos nós. Ainda somos nós. Ou não? Nós ainda não valorizamos muito o que é passageiro? Sim. Nós somos espíritos perfectíveis. Nós ainda somos aqueles que ficam revoltados quando a coisa não funciona como a gente quer. Quando a gente se perde alguma coisa que você contava tanto com aquilo e aquilo não aparece. Tem até um amigo espiritual que uma vez disse assim: quando você quiser muito alguma coisa, muito, muito, muito alguma coisa, e você não conseguir, não se revolte, porque Deus é igual ao homem no alto da montanha. Se ele hoje não te contemplou com aquilo que você deseja, é porque ele sabe que no momento você não está preparado para aquilo. E que aquilo, talvez, em vez de trazer para você satisfação, bem-estar, irá trazer mais dores no futuro. Mas a gente pensa assim, ó, não. A gente diz aquela frase maravilhosa: Deus dá asa a quem não sabe voar. Né? Como se nós estivéssemos prontinhos para voar. Só não vai, só não voa, porque Deus não permite, porque Deus não sabe do que está fazendo. Escolheu outro que sabe voar menos do que eu. Entendeu? Então, esses somos nós. Somos aqueles, né, que ainda vivemos as aflições próprias do mundo de uma maneira muito firme. Joana, quer falar alguma coisa? Ela ligou. Ô, Rose, Olha, amiga. eu ia falar depois, mas é que eu estou aqui cheio de aparelho, aqui medindo pressão, tudo aí esbarrei. Mas eu vou falar logo. Esse pedaço que você leu, eu me remeti a 9 meses atrás, quando eu saí do centro cirúrgico, e na hora de voltar para casa, o médico falou que eu tinha que ficar 45 dias andando de cadeira de roda. E eu me preparei toda para operar e sair de lá andando. E passado 9 meses, que são agora, né? Que toda a fisioterapia, é que eu parei com essa choração e já fui lá embaixo no texto, sabendo que aquilo é que eu precisava. Ficar quieta em casa e passando por esses momentos um pouco difíceis, né? De locomoção, mas agradecendo por ter condições de tomar remédio, fazer fisioterapia e ter bons médicos. Mas na hora que eu saí do hospital, gente, foi um banho de água gelada. Sabe aquela água gelada que você toma? Oh, vou te contar. Esse texto tem muito a ver comigo. Tá bom, deixa eu tirar aqui o som. É que eu esbarrei aqui. E, né, nós ainda somos muito presos àquelas coisas, às aflições próprias do mundo. E tem as outras aflições que ele diz, que para melhor. Aqui eu voltei ao José Lázaro. Ele diz que, para melhor entendimento, podemos separar as aflições entre duas vertentes. Aquelas que são próprias do mundo, a Joana deu aí um exemplo, e as segundas são aflições causadas por nós mesmos. São aquelas que ele falou, que são frutos da nossa intimidade. São aquelas causadas por nós mesmos, em razão de nossas
escolha. Vencendo os obstáculos, sejam eles de origem da própria natureza do mundo em que vivemos, sejam eles consequências de nossas escolhas, venceremos no devido tempo e crescemos em espírito. Neste último caso específico, escolhas infelizes, quando somos despertados, temos de nos sentir bem-aventurados. Como a Joana falou, quando ela saiu do hospital, ela não gostou nadinha de saber que ela tinha que ficar uma temporada na cadeira de rodas. E ela ficou triste com isso. Mas com o tempo, o que aconteceu? A ficha caiu. Ela foi o quê? Despertada. Nesse momento, você tem que se sentir bem-aventurado. Porque eu compreendi o porquê daquela aflição está acontecendo comigo. Eu compreendi. Aí eu sou bem-aventurada. E, como nós vimos na semana passada, feliz. Porque eu entendi. Eu parei de reclamar e entendi o porquê eu estou passando por isso. É o tal do despertador. Que tem uma história aqui do despertador, que depois eu vou copiar, eu não vou ler os nomes, mandar para vocês. Muito interessante. Uma história da Índia. O título é Despertador. O autor é desconhecido. Aí ele diz aqui, pois na realidade é o alerta da consciência para que façamos a correção da rota. Assim, entendendo, Paulo leciona aos discípulos omissos em relação à vida. Olha a frase que Paulo diz aqui: acorda tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Isso está lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. É um alerta. Ele diz para a gente: acorda tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Não dormir o sono da indiferença, mas aproveitar o estágio do corpo físico, aproveitar essa reencarnação para dar o melhor de si. Quando nos enveredamos pelos caminhos do erro, afastando-nos das leis de Deus, entramos na faixa da aflição. E, neste sentido, seremos bem-aventurados se a maturidade assim nos permitir. Pois nós nos despertamos para a compreensão do porquê do remédio amargo que experimentamos naquele momento. Ao disparar o alarme, acusando-nos de que estamos em desarmonia com as leis eternas, a consciência avisa-nos que estamos em vibração dissonante e que, para encontrar paz, é preciso mudar, alinhando-nos com Ele, com Jesus, obviamente. Trata-se de uma ação terapêutica que, quando aproveitada, nos conduzirá à tranquilidade pela compreensão do motivo da dor, corrigindo-nos sem revolta. Receberemos o alerta como remédio salutar. A criatura deixa, como só ia acontecer, de atribuir a Deus suas desditas. Porque a gente é danado para atribuir a Deus a nossa desdita. Né? Deus dá asa a quem não sabe voar. Então, estou dizendo que eu sou infeliz porque Deus não olhou para mim e não viu a minha aflição, não viu as minhas necessidades, não me atendeu. Aí eu vou ser aflito. Mas no momento que eu desperto e percebo a realidade, aí eu me torno bem-aventurado. Vou voltar aqui para o nosso Sermão do Monte. Os que choram
no entendimento de Jesus, são os que se encontram em situação difícil, mas sabem não ser ninguém o culpado. É esse que despertou. É aquele que despertou, né? Sabem não ser ninguém o culpado, senão eles mesmos. O choro do reconhecimento leva-nos à interiorização do problema. Porque aí eu começo a interiorizar, eu começo a meditar, eu começo a refletir e eu vou buscar a causa do problema, a origem do problema, aonde a coisa começou. Aí ele diz aqui, né? E passamos a refletir com consciência, entendendo a justiça soberana como a comandar tudo do universo. Se determinada dor nos visita, é porque nos fizemos merecedores. Isso, eu digo para vocês, é uma das coisas mais difíceis para a gente reconhecer. Que aquele problema que eu estou enfrentando está acontecendo por minha própria responsabilidade. Eu sempre procuro olhar para tentar tirar em todas as direções. Porque aceitar que eu sou responsável leva a uma coisa, a questão da minha vaidade. A questão da minha vaidade. E nós ainda somos muito, muito vaidosos. Reconhecer que, não, eu arrebentei, eu chutei o tabuleiro, eu errei feio. Isso ainda é difícil para a gente. Vocês acham isso fácil? É difícil, é difícil. Você reconhecer que, você olhar para trás e dizer assim, meu Deus do céu, não tem obsessor, não tem encosto, não tem nada disso. Sou eu. Por isso que a Sinira diz naquela oração, né, naquela, que eu chamo de oração, aquele texto do livro Levanta-te, exortação, ela diz, Senhor, dai-me forças para eu me vencer, porque fora de mim não existe inimigo maior do que eu mesmo. Eu sou meu maior inimigo, meu maior adversário, meu maior carrasco. Então a gente tem que pedir sempre a Deus ombros fortes. Emmanuel que diz, ombros fortes, Senhor, para eu poder carregar minha cruz. E, Senhor, potencializa as minhas forças para eu poder travar esse bom combate que é dentro de mim, né? Então ele diz aqui, se determinada dor nos visita é porque nos fizemos merecedores. E é no plano da reação que realmente mostramos quem somos. Aquele que de tudo reclama nega a paternidade divina. Como pode o pai, que é a própria perfeição, dar o que não é bom para seu filho? Como é que pode, né? Porque eu digo, não, Deus, como é que Deus pode dar para mim o que não é bom? Como, aí ele diz aqui, e neste instante mesmo, sendo filho por natureza, o espírito deixa de usufruir do que tem direito. É como se fôssemos filhos, mas não reconhecendo o pai, nos sentíssemos órfãos. O que chora, alcançado por esta bem-aventurança, é também humilde. Aquele que chora reconhecendo que ele foi o único responsável pelo sofrimento. Esse é humilde, porque reconhece seu erro, o que é o mais difícil para a gente. E se posiciona com vistas à necessária correção, porque não é só você reconhecer que você errou, é reconhecer que você errou e buscar o quê? O que eu posso fazer para corrigir isso daí? Desta forma, vemos o caráter evolutivo das bem-aventuranças, ou seja, toda bem-aventurança engloba a anterior. Uma bem-aventurança sempre envolve a anterior.
Assim sendo, os que choram possuem também a humildade. Lembra? Bem-aventurados os humildes pelo Espírito, bem-aventurados, né? Como teve aquela. é, Como ele diz aqui, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, está tratando os humildes. Bem-aventurados os que choram, está englobando a anterior, que é bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Uma bem-aventurança sempre engloba a anterior. Assim sendo, os que choram possuem também a humildade, que é a característica básica do pobre pelo Espírito. Com isso, aprendemos com Jesus que tudo em seus ensinamentos tem uma razão de ser. E não é à toa que as bem-aventuranças têm esta ordem. Então, elas têm uma ordem que não é à toa, não é aleatória. Está lá. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, depois os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós. Elas estão colocadas numa ordem que não é aleatória, é intencional. Porque eles serão consolados. Toda e qualquer palavra proferida pelo mestre guarda um ensinamento. O porquê? Por que eles serão consolados? O porquê aqui usado por ele funciona como uma explicação. Serão bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como a nos mostrar da necessidade de justificarmos nossa ação, nossas ações. Chega de agir do plano da inconsciência. Né? Porque, olha só, ele nos mostra a necessidade de justificarmos nossas ações. Chega de agir no plano da inconsciência. Após o advento do Messias, não podemos mais alegar ignorância. Depois que Jesus esteve entre nós não podemos mais alegar, eu não sabia. Porque Jesus nos despertou. Então a gente não tem mais desculpa de dizer que estamos agindo sem saber o que a gente está fazendo. Voltando aqui ao livro O Segredo das Bem-aventuranças, ele vai dizer assim. Rose, por gentileza, hoje que eu tive a oportunidade de entrar no estudo, que eu estava lá ajudando minha irmã, por gentileza, o Sermão do Monte, eu comprei o livro, você tem que página? Deixa quem tem um livro igual dela, o teu é da capa cinza. O meu é o novo. Quem tem, fala para ela a página onde nós estamos. O nosso... Página porque 20. eu já estudei, já estou lá na 20. frente. Seu esse? Página 20. Página 20. Não, é o meu é branquinho, parece que é branquinho. Eu não trouxe, não, hoje estou no Rio. Página 20. Eu já estudei até a página 17. Agora estou na 20. O José Lázaro vai dizer assim: Jesus afirma que os que choram ou aflitos serão consolados. O verbo expressa uma espécie de aceitação, de alívio diante da escolha infeliz. No entanto, porque quando ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados, isso passa para a gente, né, esse verbo passa para a gente uma espécie de aceitação, de alívio. No entanto, esse consolo serão, verbo ser, né, está no futuro, consolados. No entanto, esse consolo deve ser entendido como um processo dinâmico de ser feliz, porque a criatura se educa compreendendo a causa da dor. Não é aquela coisa de bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ah, que beleza!
né? Eu estou sofrendo, então está tudo bem que eu vou ser consolado. Não é nesse sentido. Isso deve ser, esse serão consolados, é no sentido, né? Que, no sentido dinâmico, porque eu tenho que entender que eu preciso me educar, compreendendo a causa da dor. Aí eu vou ser consolado. Eu me lembro, né? Há muito tempo, isso deve ter aí uns 30 e mais anos, né? Eu posso contar aqui, porque ela já contou várias vezes. Uma vez eu cheguei na casa do meu pai e minha irmã, ela estava recém-chegada de Mato Grosso. Olha, isso já vai para quase 35 anos. Ela estava deitada no quarto, no chão, sentada no chão, debruçada sobre a cama. Ela estava há pouco tempo na Polícia Federal, ganhava muito bem. Em cima da cama tinha para mais de 10 cartões de créditos quebrados. Sim, tudo partido. E ela chorava, porque ela estava endividada até aqui. Porque, na época, ela era muito consumista e ela tinha cartão de crédito, e tinha crédito, e comprava em todo quanto é lugar. Um dia a conta chega, né? Os cartões explodiram e ela chorava. Eu cheguei lá, disse, que negócio é esse? E ela chorava e quebrava o cartão, chorava e quebrava outro cartão, chorava e quebrava outro cartão. Era uma cena dramática e cômica ao mesmo tempo. E eu em pé atrás, olhando, e ela chorava e quebrava o cartão. Aí, né? Agora eu olhei em Rosângela, o que é isso? Fui eu. E simplesmente deixei rolar. E o cartão estava cheio, eu pegava outro, eu comprava. Aí ela disse, olha agora no que eu me envolvi. Vou ter que levar um tempão sem poder comprar, que eu vou ter que pagar todas essas contas, vou jogar esses cartões todos no lixo. Então, naquele momento, né, que ela se conscientizou, que ela se educou, porque a educação ia começar a partir do momento que ela começasse a pagar. Mas naquele momento, o despertador tocou. E ela compreendeu a causa da dor dela, que era ela mesma, do seu consumismo desenfreado. Então, é aquela coisa, bem-aventurados aflitos, ou os que choram, que serão consolados. E aí, quando você descobre a origem da dor, e a partir daquele momento você faz o quê? Vou buscar corrigir. Aí que você está consolado. Porque você descobriu a origem do problema. A partir daqui, eu vou tomar, né, uma decisão e vou buscar corrigir isso. Você se educou. Você reconheceu. Entendeu? Você saiu do Deus dá asa a quem não sabe voar para entender que você foi o seu próprio carrasco. E que você precisa o quê? Mudar. Mudar. Esse é o processo educativo. Aí você vai ser consolado. Então, ele vai dizer aqui, né? Não se referir a ele exclusivamente àqueles que sofrem em geral, pois todos que estão na Terra sofrem, estejam na riqueza material ou na extrema miséria. Todos serão acordados, todos serão despertados no devido tempo, pela dor da consciência, quando a aflição bater a porta. É uma técnica que faz parte do processo educativo inerente a todos os espíritos, desde o despertar da condição simples e ignorante até a condição máxima de perfeição.
no respectivo estágio evolutivo. Então, dentro do nosso estágio evolutivo, eu vou ser despertada. Aquele que está bem mais acima do que eu, também vai ser despertado, de acordo com o estágio evolutivo dele. No momento em que o ser tem um insight sobre as causas do seu sofrimento, tal como foi com o filho pródigo da parábola de Lucas, está lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, ele não se revolta, mas ele não se revolta, mas aceita com alegria, dizendo: vou voltar para o meu pai. Lembra do filho pródigo? Lá, que aqui eu estou comendo a comida do porco, e às vezes nem a comida do porco me dá para comer. Lá, os empregados do meu pai comem muito bem. Então, aqui, ó, vou voltar para o meu pai. Este é o chamado tempo de mutação. Vou voltar para o meu pai. É o nosso tempo de mutação para os estágios posteriores do crescimento. Torna-se mais feliz em relação à situação anterior, que será sempre relativa, não obstante essa posição, pois a busca da plenitude é infinita. Por isso afirmamos que estamos em processo de construção de bem-aventurança, em estado contínuo. A cada melhoria, seja aqui mesmo na Terra ou na sequência da vida, no plano espiritual e no retorno depois às experiências terrenas. Quando na espiritualidade, antes da volta, né, antes da gente voltar para a nova reencarnação, a alma planeja outras experiências, sem, contudo, conseguir sair da concha escura do egoísmo. A gente planeja, né? Mas a gente ainda carrega essa concha escura do egoísmo. Afinal, nós somos espíritos que estamos na erraticidade. E só está na erraticidade quem ainda precisa o quê? Reencarnar para adquirir virtudes. Aí eles aqui, esquecendo-se do planejado, que quando a gente encara, o que muitas vezes a gente faz? Esquece do planejado. Esquecendo-se do planejado, muitas vezes o aprendiz se desvia dos objetivos. Olha Paulo de Tarso. Não foi isso que aconteceu com ele? Com certeza, quando ele reencarnou como Saulo, foi feito todo um planejamento. E quando ele chegou aqui, o que aconteceu? Ele esqueceu do planejado e se comprometeu. Então, eles aqui, esquecendo-se do planejado, muitas vezes o aprendiz se desvia dos objetivos, recusando a lição ou como doente abominando o remédio. Vem, no entanto, a consciência, lei de Deus em nós, que é a questão 621, né, do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus na nossa consciência, alertando-nos novamente pelas bênçãos das aflições, recordando os objetivos maiores na aquisição da felicidade. Quando a alma procura o bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto dela não suceda o pior. Isso está no Livro da Esperança, no capítulo 9, né? Emmanuel colocou lá, quando a alma procura o bem, o sofrimento é sempre remédio justo da vida, para que junto dela não suceda o pior. Livro da Esperança, de Emmanuel, né? Pela psicografia de Chico Xavier, capítulo 9. Vamos voltar aqui ao nosso Sermão do Monte? Jesus, no livrinho branco, é página 20. No meu, capinha vermelha, é página 21. Jesus, ao se referir ao Espiritismo, evidenciou o seu caráter de consolador. Nós vamos encontrar esse trecho, quem tiver um lapisinho aí, escreve aí, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, a Denise, ó, lapisinho lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4, capítulo 6, que é do Cristo Consolador, itens 3 e 4, e escreve também João 14, capítulo 14, versículo 26,
E João, capítulo 16, versículo 13, nesse espaço aí, né? Aí está lá escrito assim: Jesus, ao se referir ao Espiritismo, evidenciou o seu caráter de consolador. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem vai enviar o Consolador é o Pai, em nome de Jesus. Repare, olha o que ele está dizendo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. É Deus nos enviando em nome de Jesus. Percebeu? Olha essa frase. Eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui, gente. Eu lia, mas olha só, aquele consolador, que é a doutrina dos espíritos, que é o cristianismo redivivo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, esse consolador vos ensinará todas as coisas. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não haverá mais mistérios, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que revelação, isso é uma revelação extraordinária. Extraordinária. Quando nos perquirimos, quer dizer, quando nos interrogamos sobre o porquê de o Espiritismo ser consolador, vemos que a resposta está diretamente ligada ao fator esclarecimento, que está aqui. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, opa, o que ele ouviu e aprendeu, ele vai contar. E vos anunciará o que há de vir. Então, está ligado a esclarecimento, a que a doutrina dos espíritos está vinculada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Disse-nos o mestre. Desta forma, entendemos o porquê de ser consolado aquele que chora, desde que o choro seja representação de sentimentos cristãos. É que, sendo esclarecido quanto ao motivo do sofrer, fica mais fácil suportar a dor. Até porque você vai saber que a dor é transitória e temporária. Não vai durar para sempre. No momento que eu me educar, cessa. Ela cessa. É nesse sentido que compreendemos o vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Além do mais, temos que entender que não existe sofrimento por tempo indeterminado, sofrimento para sempre. A duração do sofrer dura somente o tempo necessário para fazer voltar ao caminho aquele que dele se afastou. Dura o tempo que você leva para se educar. Se educou, acabou. Deste modo, entremos-nos em uníssono com o Senhor e façamos do nosso choro a libertação de nossos espíritos, alcançando assim o consolo da vida eterna. E como nós falamos aqui, não foi à toa que Jesus aceitou o título de mestre, o título daquele que educa, daquele que esclarece, né? Daquele que ilumina o caminho para a gente seguir. Então, para a gente encerrar, eu trouxe aqui um texto para a gente ver esse Jesus, né? Para a gente ver esse mestre. Vamos lá.
desse livro, O Segredo das Bem-aventuranças, né? Lá no capítulo 1, Missão do Mestre, parte 2. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Cristo não era e não é um ser. Repare, ele não está falando de Jesus. Ele está falando do Cristo. Ele não era e não é um ser, mas uma chama divina, um fogo divino, presente, como já o dissemos, em todos os homens. O Cristo em vós. Paulo, após sua renhida luta contra suas próprias imperfeições, e que não foi uma luta fácil, combatendo o bom combate, está lá em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e tendo alcançado esta chama de vida divina, pôde exclamar: eu vivo, mas não sou eu quem vive, pois é Cristo quem vive em mim. Então, nesse momento em que ele descobriu por que sofria, em que ele buscou trabalhar para reparar seus erros e fazer aquilo que precisava fazer, ele conquistou a chama divina dentro dele. Deixa brilhar a vossa luz. É o Cristo dentro dele. Está lá em Carta aos Gálatas, capítulo 12, 2, versículo 20. Esta divindade alcançada por Jesus, por Paulo e por outros espíritos luminosos está, portanto, presente em todas as criaturas, independente de ser cristão, budista, judeu, muçulmano, ou mesmo sem vínculo algum com qualquer expressão de fé religiosa. Quando se fala Jesus Cristo, quer se expressar a condição da pureza maior desenvolvida por ele como ser humano, tá? Como humano. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente lembra da pergunta 625? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ao homem, Jesus. Aí Kardec bota notinha. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar aqui na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro, de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino animava. A chama divina o animava. Entendeu? Jesus foi, segundo os estudiosos, aquele que mais expressou Deus, o que alcançou estado mais avançado da luz crística. O chamado pecado para nós, tá? É para nós apenas desinformação. É consequência natural do processo evolutivo da criatura. Então, essa palavra pecado, para nós, é apenas desinformação. Porque o equívoco, o erro, é consequência natural do processo evolutivo da criatura. Dependendo do seu grau evolutivo, você vai errar mais ou vai errar menos. Porque você foi criado o quê? Simples e ignorante. Então, é natural ainda que a gente erre. É natural. É óbvio que esse não saber, né, esse desconhecimento, leva a criatura a errar por ignorância. O que não traz por parte do Criador, né, representado por suas leis da consciência, qualquer reprimenda ou castigo.
como se costuma colocar na mente das criaturas incautas. Então, nós aprendemos o quê? Nossa, você errou. Você vai ser castigado. Deus vai castigar você. Não, primeiro que Deus não castiga ninguém. Não fica ofendido pelas nossas ações. Tá? Nós ainda erramos pela nossa ignorância, pelo não saber. Entendeu? Então, qualquer reprimenda, né? Como o pessoal diz, qualquer reprimenda ou castigo, como se costuma colocar na mente das criaturas incautas. Então, Deus não nos castiga. O não saber é que leva a gente a errar. E aí, o que vai acontecer? Essa lei que está escrita na nossa consciência vai buscar o quê? A correção. Nos levar a buscar a correção. É o próprio espírito que, no devido tempo, a cada novo obstáculo, vencendo esse obstáculo, torna-se mais forte. E adquirindo consciência do fato, modifica-se. À medida que diminui os erros, em razão da maturidade progressiva, maior é a nossa sintonia com a vontade de Deus, tornando-se, por consequência, mais feliz. Jesus, na qualidade de irmão mais velho, né, tinha por objetivo ensinar ao homem este processo de busca constante, perseverando sempre, sem o sentido de salvar, sem o necessário esforço. Então, Jesus não veio para lavar e enxaguar nossos pecados, né? Para tirar os nossos pecados. Ele veio nos ensinar como progredir. É isso que ele veio nos ensinar. Todos, independentemente do passado, têm a possibilidade de se corrigir, pois a porta da chamada salvação, que é a correção de si mesmo, está sempre aberta. Tudo é questão do tempo de cada um. A dor, como consequência do erro, surge para colocar ordem na casa, ou seja, para possibilitar a sintonia com a frequência da lei cósmica. Nesse sentido, todos se salvarão, pois se uma única criatura não se salvasse, Deus fracassaria e sua obra não seria perfeita. Este é, portanto, o conceito de salvação, mencionado no Evangelho de Mateus e em outras passagens do Novo Testamento, significando não conquista imediata e gratuita por intervenção externa, seja de quem for, da perfectibilidade espiritual, extirpando como um passe de mágica os percalços e tentações que todos necessariamente terão de defrontar. Aprender é enfrentar desafios. Não é alcançar a pureza espiritual num piscar de olhos, sem luta, mas sim um esforço deliberado e perseverante na melhoria íntima. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, tem 4, Kardec afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Não é reconhece-se o verdadeiro espírita como aquele que não erra nunca mais, não erra mais. Nós ampliamos esse entendimento de verdadeiro espírita para o verdadeiro homem de bem, pois independe de crença. Todos alcançarão esta salvação, educação da alma, pela transformação moral e pelo esforço contínuo na eliminação dos erros e das más inclinações da alma, desde existências anteriores. E este reconhecimento se dá da consciência, que uma vez despertada, olha o despertador, sem qualquer pressão exterior, busca corrigir-se. Salvar a humanidade quer dizer ensinar o homem a buscar incessantemente, num processo contínuo, sua sintonia com as leis maiores. Isso é fantástico.
Salvar a humanidade não é Jesus chegar aqui e tirar o pecado de todo mundo e levar todo mundo para o céu, para a eternidade. E os rebeldes mandam para o inferno e esquecem lá. Por isso ele era o mestre. Salvar é ensinar o homem a buscar. Lembra? Ensinar o homem a pescar? A buscar incessantemente, num processo contínuo, perseverante, sua sintonia com as leis maiores. Ainda nesse capítulo 17, tem 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador, interpretando o conceito de salvação como sinônimo de luta, diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, da sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem mal, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejaria lhe fizessem. E aí a gente não esquece da questão 919A do Livro dos Espíritos, que é de Santo Agostinho. E não adianta adiar esse trabalho ou transferir para outrem, se já fomos despertados pelas bênçãos do entendimento. O melhor momento para a correção dos erros, aproveitando a nossa estada da terra, é sempre agora. Assim, Jesus tinha como principal missão ensinar aos homens unificação com o Pai que em nós habita, pela prática incessante do bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Nada de castigo e punição aos que cometem erros. O fogo purificador do sofrimento, consequência de escolhas equivocadas, funciona como toque de recolher. Os equívocos são meios que nos despertam à medida do grau de entendimento à felicidade. Então, é um texto belíssimo, tirando, né, todas aquelas coisas do pecado, você errou, do remorso, né, da consciência culpada. A gente tem que entender que no grau em que nós nos encontramos, a gente ainda vai errar muito. Mas a gente tem o quê? Que buscar, né? Refletir sempre. Aí cai bem a questão 919A do Livro dos Espíritos. É aquela reflexão que Agostinho, né, ensina para a gente. Todo dia interroga a sua consciência. Se a gente fizer sempre isso, a gente vai detectando aonde eu estou falhando, aonde eu estou errando, e vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. Isso aos poucos. Ninguém vai conseguir dar esse grande salto de qualidade. Isso é uma coisa que a gente também tem que ter essa consciência, para não se frustrar. Porque aí se frustra e não vou fazer mais porque eu me frustrei. Não era. Eu pensei que eu estava indo de vento em popa. E, de repente, né, começa tudo de novo. Então, a missão de Jesus é essa: é nos ensinar, né, que somos nós que nos salvamos, buscando trabalhar no bem. Carmen, o que você pode nos comentar aí sobre isso aí? Não, esses textos são, vamos dizer assim, uma ducha gelada, né? Todos eles. Nesse frio, nesse frio. Então, mas aí nos traz, por exemplo, a certeza de que, até o texto da Hermance que a gente leu nesse domingo, que não é a gente chegar à angelitude, não, não é essa a ideia, não. Não, ninguém vai virar anjo agora, não. Não é nada disso. Né? É ter essa consciência de que nós somos os nossos verdugos, nós.
Nós é que causamos as nossas piores quedas. Fora que é como essa lição daqui, como ele fala, né? Esse texto que você leu. Tem as aflições próprias do mundo, pá, mas as aflições da nossa intimidade. Aquelas que a gente arquiteta. Então forma um conjunto de aflições que a gente tem que passar mesmo e aquelas que a gente provoca pelas nossas paixões de orgulho, de vaidade, de egoísmo. E é isso. Mas só a gente ter essa consciência, eu acho que já é Jesus aí nos educando, nos colocando no trilho. É Ele mesmo, porque Ele nos traz essa consciência de que vamos conseguir esperança, a aflição. Eu estou aqui, Ele sabe, né? No mundo vai ter aflição, não tem outra forma. É por aí. Vai ter aflição, mas Ele está Ele conosco. mostra, né? Eu venci o mundo. Então, ele mostra, Pois é. ele também teve aflições. Ele A também. caminhada última dele. Mas É. ele venceu o mundo. O mundo onde estão as aflições. Sim, sim. E se ele disse que nós podemos fazer tudo o que ele faz, que ele fez, e até muito mais, então Pois é. nós também podemos vencer as aflições. E aí a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? A gente vê tudo. Então, depois daquela palestra, né, a gente começa a ver as coisas tão diferentes, né? Como é bom a gente conhecer, né? Parece até que a luz acende um holofote, né? Acende o holofote e a Acende. gente começa a enxergar. A gente põe um óculos novo. Cada lição a gente põe um óculos novo, A gente com um percebe, grau maior. tudo é natural. Tudo é É, natural. é natural, tudo é E é natural. natural. Faz parte do processo evolutivo. Evolutivo, Né? evolutivo. O sujeito vai errar. Mas como a lei divina está na nossa consciência, lá na questão 621, a correção virá, o processo educativo virá. Desculpe, para botar todo mundo no trilho. E nenhum, como ele disse no texto, vai ficar para trás. Senão, o projeto divino vai falhar. Então, a gente para um pouco também de se cobrar certas coisas. Né? E achar que a gente vai ser anjo rápido. Não vai, não. Vai, não. A estrada é longa. É longa, é longa. É um pouquinho de cada dia, um pouquinho. E vamos fazer igual Vinícius, nos dar parabéns todos os dias. Exatamente. Todos os dias. Cada trecho da caminhada que a gente Isso, trilhou, se Deus parabéns. Né? Quando cresceu. você fez aquela reflexão do Agostinho e viu que está bem, me dou os parabéns, porque eu estou acertando. Por isso é importante a reflexão, para você poder fazer a tua avaliação. E aí, por isso que o Agostinho diz, todos os dias. É a avaliação do dia, não é da semana. Se fizer da semana, tu já se perde. Já deixa um bocado para trás. Se fizer de 2, 3 dias, tu já vai deixar passar alguma coisa. Não é? Então ele diz, todos os dias. Porque aí é difícil você deixar passar alguma coisa se você está todos os dias. Então a gente até vai entendendo por que ele fala todos os dias. Né? Isso aí. Porque aqui a resposta é fazer o que eu fazia quando vim na Terra, ao fim do dia.
interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo que de mim se queixar. A cada noite, antes de dormir, opa, tem um encontro comigo mesmo. Não pode deixar de amanhã. Se eu deixar para amanhã, alguma coisa eu vou chutar para frente. Vai, vai. Para mim, no mesmo dia já fica esquecido, imagine se for deixar para amanhã, né? Então, faz 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Né? Porque é assim. Porque aí o que você perceber que você só não vai perceber alguma coisa de errado que você fez se, dentro do seu grau evolutivo, aquilo ainda não te despertar. Entendeu? Porque, às vezes, eu digo assim, nossa, hoje foi tudo jóia. Eu me comportei maravilhosamente bem. Aí o amigo espiritual que está bem acima de mim olha assim, tem coisa que você encarou como certa e que não foi certa, mas você não tem essa consciência, então Deus não vai me cobrar disso, porque eu fiz assim, achei que estava certo, dentro daquilo que eu conheço. Mas amanhã, quando eu olhar e vou dizer assim, nossa, que tola, eu achei que aquilo era certo. Só que hoje eu vejo que aquilo que eu achava que era certo não é certo, é errado. Aí eu não vou corrigir. Mas isso é com o tempo. É o tempo, né? E graças a Deus a gente tem essa doutrina que nos ensina isso. Graças a Deus. Tudo bem, gente? É bom, né? Esse trabalho aqui, o Sermão da Montanha, realmente tem nos ajudado muito. Mais uma coisinha aqui que a gente despertou, aliado também ao vídeo que a gente viu. Perceberam como tá ligadinho as coisas aí? Então, semana que vem, dia 4 de setembro, a gente vai começar aqui no Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lembrando que uma bem-aventurança engloba a anterior. Então, bem-aventurados os mansos está englobando o bem-aventurados os que choram. E assim por diante. E aí a gente vai vendo. A ordem das bem-aventuranças não foi aleatória. Jesus fez o negócio bem feitinho, né? Pedagogo por excelência. Então, meus irmãos, vamos encerrando o nosso estudo aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, né? Por esses momentos de reflexão, de aprendizado, que com certeza vão nos ajudar muito na nossa caminhada. Que o Senhor tenha sempre misericórdia de nós. Semana que vem, então, a gente vai para os mansos, dia 4 de setembro. Bom, a garganta está indo para o espaço. É, tá mesmo, Rose, tá mesmo. Minha garganta, mas tem que comprar as pastilhas. Coisa está difícil. Então, vou encerrando aqui. Vou deixar com você aí, tá, Denise? Que deu uma boa reunião para vocês. Tá bom. Fique na santa paz. Tchau, gente. Tchau.